Abra sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 2, verso 13. Quero fazer um apelo aqui, como eu fiz semana passada. No final do culto, nós precisamos desmontar a igreja, desmontar aqui o salão, tirar a caixa, tirar tudo, deixar limpo aqui o local. Então, tem que tirar a porta hoje também, não as portas de ferro, as portas de madeira, tem que tirar as portas também. Então eu queria pedir, como a semana passada foi, rapidinho, nos ajudem a desmontar toda essa estrutura aqui, porque amanhã a empresa que está trabalhando aqui já vai entrar com corda toda aqui já, para dar o acabamento da nossa comunidade. Efésios, capítulo 2, verso 13. Vamos continuar falando sobre igreja, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos traga clareza da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos traga revelação. Que o Teu Espírito Santo nos mostre uma direção. Que o Teu Espírito Santo corrija a nossa direção como comunidade, Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, sermos cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, e que o Senhor encontre liberdade em nosso meio nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 2, verso 13. Antes de nós lermos Efésios, eu gostaria de ler para vocês. Esse é um assunto que me chama muita atenção, é um assunto que eu procuro me dedicar, e quando é esse assunto eu me dedico um pouquinho mais, é quando se refere a falar sobre igreja. Eu gosto muito desse assunto, eu acho que quanto mais eu sei sobre igreja, eu mais nada sei sobre igreja, porque é revelação por parte do Senhor. E eu, nesse estudo, lendo, procurando, ouvindo algumas coisas, pesquisando um pouco sobre cultura judaica, me chamou a atenção sobre a comparação da igreja com a noiva. E eu quis entender um pouco do contexto do noivado na cultura judaica. E eu tenho um texto aqui que eu quero ler para vocês, que são as 3 etapas do noivado na cultura judaica. Eu queria ler para vocês, queria compartilhar com vocês isso aqui, e vocês vão vendo que no meio do caminho nós vamos esbarrar em muita coisa que nós vivemos no dia a dia. Então vamos lá. O noivado na cultura judaica. A primeira etapa o noivado na cultura judaica é dividido em 3 etapas. A primeira etapa, o compromisso, que era tido como contrato matrimonial. A segunda etapa era a preparação para o casamento. E a terceira etapa era a celebração do banquete. A primeira etapa, que é a etapa do compromisso, do contrato matrimonial, diz assim: o noivo pegava seu melhor amigo ou padrinho e ia em direção da casa da sua futura noiva. E isso podia implicar em uma viagem de dias, de horas, mas era uma viagem que se fazia. Chegando na casa, o noivo, e isso aqui eu estou falando, só um parênteses, da época lá atrás, 2000 anos atrás. Eu não sei se hoje, quais são desses costumes que permanecem hoje, mas isso aqui é um contexto de 2000 anos atrás. Chegando na casa, o noivo fazia um acordo com o pai da noiva. E o pai da noiva estabelecia um dote. Ainda bem que essa moda acabou, né, irmãos? O pastor Ramiro está milionário, hein, Vasamiro? 3 dotes, cara. Investia onde? O Edivaldo não, né, Edivaldo? Você estava ralado, Edivaldo. Eu não, eu estou balanceado, tá ali. Eu pego de um, dou do outro, né? O pai da noiva estabelecia um dote, que era um valor a ser pago. Assim que o dote era pago, presta atenção, assim que o dote era pago, já era considerado um compromisso matrimonial. Homem e mulher já eram considerados esposo e
esposa. Mesmo que não estivessem vivendo juntos, eles estavam tecnicamente casados. A noiva era declarada consagrada, separada exclusivamente para esse noivo. Agora presta atenção. O que o noivo fazia pela noiva? Ele pagava o quê? Ele pagava, dava algo de valor. E após dar algo de valor, eles já eram considerados casados. E aí, esse novo compromisso era selado com uma taça de vinho. Aí você fala, é verdade. Mas detalhe, sabe o que eles declaravam para selar esse novo compromisso? Eles declaravam o seguinte: eles pegavam a taça de vinho e falavam o seguinte: este cálice é o símbolo da nova aliança, a nossa Santa Ceia. O dote é Jesus entregando a sua vida por nós. A segunda etapa, que é a etapa para a preparação do casamento. Então, após ele pagar o dote, após ele celebrar a aliança, Jesus entregou sua vida, Jesus sentou-se com seus discípulos, celebrou ali a última ceia. O que ele fez depois disso? Aí aqui diz a tradição que o noivo regressava para a casa do seu pai para preparar um lugar para a noiva. João 14:2, abra para mim alguém, João 14:2, bota aí PH para nós, João 14:2, diz o seguinte: na casa de meu pai, ao quê? Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Tem mais aqui que eu falo 3, põe aí PH. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Fala glória a Deus, irmãos. Aí diz aqui, dentro da cultura, que esse período demorava mais ou menos 12 meses. E nesse momento, presta atenção, está noivo, já é casado, 12 meses longe do noivo. Se o noivo morresse, a noiva era declarada viúva. Nesse momento, se houvesse algum tipo de traição por ambas as partes, já era considerado adultério. E durante este período também, a noiva se prepara para o dia do casamento. Nós somos a noiva, estamos nos preparando para o quê? Para o dia do casamento. Portanto, neste período, eles não se viam, apesar de estarem comprometidos. Nós estamos comprometidos com o noivo, amém, irmãos? Estamos comprometidos com o noivo. Não havia nenhum contato íntimo, mas já eram íntimos legalmente, socialmente e espiritualmente ligados um ao outro. Nós somos assim com o Senhor. Ele é o cabeça e nós estamos ligados ao cabeça, somos ligados a Ele. E agora a terceira etapa é a celebração do banquete. O noivo, após preparar um lugar, voltava para a casa da noiva para buscar a noiva. Porém, olha, presta atenção nos detalhes. Ele não avisa quando vai. E para manter o suspense, ele geralmente chegava perto da meia-noite. Embora as pessoas soubessem mais ou menos quando isso ia acontecer, eles não sabiam exatamente quando seria o momento em que o noivo iria aparecer. Nós sabemos o momento do noivo, irmãos? Sabemos? Não sabemos. Quando o noivo chegava, era anunciado que o noivo havia chegado, e o anúncio era feito assim. Coloca para mim, Mateus 25:6. Olha o que falavam:
saiam para encontrá-lo. E olha o que diz Mateus 25:6. À meia-noite, isso aqui é a parábola. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Era de noite, meio da noite. Então elas tinham que ter o que em suas mãos? O quê? A luz, né? Lembra do azeite? O azeite, não podia faltar o azeite? Então elas tinham que ter isso pronto. Então a noiva, com um véu, acompanhada por suas amigas, com muita alegria, carregando as suas lâmpadas, vai se aproximando do noivo. Então a festa começa, e essa festa pode durar de 7 a 14 dias, e o noivo tinha uma grande responsabilidade. O noivo era responsável, ele não podia deixar faltar vinho para a festa. A responsabilidade do noivo era prover vinho para a festa, que durava de 7 a 14 dias. Se lembra do primeiro milagre de Jesus, em João? Onde foi? No casamento. O que ele fez? Transformou água em vinho. Então nós observamos que o que nós estamos vivendo, irmãos, como igreja, o contexto do noivado, tem tudo a ver com o nosso contexto de igreja. Nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. O que nutre a paixão da igreja é a expectativa do encontro com o noivo, e enquanto isso não acontece, ficamos presos a essa lealdade e fidelidade ao noivo, e nutridos pela promessa do reencontro, temos de estar comprometidos com Cristo e com o seu corpo. Efésios capítulo 2, verso 13, traz 3 metáforas que nos remetem à igreja. Efésios 2:13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Éramos, por natureza, inimigos de Deus. Mas a palavra nos fala aqui, que o sangue de Cristo aproximou nós que estávamos longe, e que este sangue destruiu a barreira, o muro da inimizade. E o verso 15 diz: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Verso 16, a primeira metáfora: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Primeira metáfora fala sobre corpo. É um povo, diferentes pessoas que pensam totalmente diferente, relacionam-se umas com as outras, mas são diferentes, mas que a palavra nos remete que vivemos em um corpo. Continua na leitura, verso 17: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, aqui está a segunda metáfora, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família, aqui está falando que nós éramos estrangeiros, desconhecidos, forasteiros.
E através do sacrifício de Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro, nós hoje, foi destruído o muro da inimizade, foi destruído, fomos feitos um só povo, e este povo hoje é considerado e chamado família de Deus. Fala glória a Deus, irmão. Somos família de Deus. O projeto inicial, que o diabo achou que tinha corrompido, o Senhor estendeu a mim e a você. E hoje nós somos família de Deus. Hoje nós podemos chamar uns aos outros de irmãos, porque somos família de Deus. Do verso 20 ao 22, nós temos aqui a terceira metáfora que fala o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a principal pedra de construção, a pedra angular, a principal pedra de construção, aqui da base, aqui da estrutura, aquela que todos vão, onde todas vão ser colocadas para seguir o padrão, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Somos um templo para o Espírito Santo, feito com pedras vivas. A igreja é um corpo para o Filho, uma família para o Pai, e um templo para o Espírito. Repito, a igreja é um corpo para o Filho, uma família para o Pai, e um templo para o Espírito. Isso é igreja. A palavra central de igreja é a palavra unidade. Embora existam outras palavras, nós podemos trabalhar quando fala-se de igreja, mas a unidade é a principal palavra. O corpo para o Filho é formado de um povo que era diferente, que é diferente, que era perdido, que era pecador, que estava comprometido, que estava à beira das trevas, tudo morto. E este corpo é formado deste povo que é lavado e remido no sangue. Este povo todo junto, reunido, forma o corpo de Cristo. Vou ficar tonto. Forma o corpo de Cristo. Já estou balançando o braço aqui, irmãos, eu estou perdendo. A família. O conceito de família que temos é eu, minha esposa, meus filhos. É ou não é? Mas a palavra família aqui nos abre um leque muito maior, que nos mostra que nós somos família, uns com os outros, filhos do mesmo Pai. Olha para quem está do seu lado. Ele é família junto com você. Olha para quem está do outro lado. Ele é família junto com você. Não olha para trás não. Quem está lá atrás vai olhar para a parede. Somos família. Somos um templo para o Espírito. Presta atenção. Realmente, o Espírito Santo habita aqui dentro, não, irmãos? O Espírito Santo habita aqui dentro desse templo. Templão aqui, ó. Só encosta o dedo em quem está do seu lado. Sentiu um choque? Não. Sabe por quê? Porque ele não está em oração. Estou brincando, viu? O Espírito Santo, ele habita dentro deste templo. Presta atenção, irmãos. O conceito de igreja está baseado em unidade. Ser um. Um dos maiores versículos que fala sobre evangelismo, na minha opinião pessoal, João 17, 21, na minha opinião, é a maior estratégia de evangelismo que existe. Nós lemos a semana passada, coloca para mim pegar, por favor.
Vamos ler de novo, João 17, 21, isso aqui é a maior estratégia de evangelismo. Em Atos dos Apóstolos, isso aqui funcionava. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai enxergar a maneira com que vocês se relacionam e com que vocês vivem, e eles vão ver vocês se amando de tal maneira que eles vão ter água na boca para viver o que vocês vivem. Isto é igreja. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra um grupo de pessoas que são diferentes, porém andam juntas. O corpo é todas as partes diferentes andando juntas. A porta do inferno não prevalece. Ela prevalece quando existe divisão, quando existe racha no meio. Aí ela prevalece. Mas quando somos um, ela não prevalece. Ela não prevalece. Meus irmãos, nós precisamos ganhar essa visão de igreja. Na igreja não importa quem está pregando, não importa quem é o líder, não importa quem é o que está ministrando louvor, não importa, o que importa na igreja é que nós estamos reunidos aqui, irmãos. O que tem de valor aqui não é eu pregar, não é o louvor, o que tem de valor aqui é estarmos reunidos. No nosso aniversário, eu vou porque o pastor, não, o nosso aniversário nós vamos estar unidos, reunidos, celebrando junto 17 anos. É isso que é o valor, é a unidade, é estarmos juntos, caminharmos juntos, é sentirmos a falta um dos outros. Presta atenção, na sua mesa de jantar, quando um membro da sua família não chega para jantar, você passa por despercebido? Acabou a janta, não vi, minha esposa não veio. Que descuido meu. Não é assim, irmãos. É mais fácil a esposa falar, né? Porque ela que faz a comida, né? Não vi, meu esposo não veio. Que descuido meu. Não, o que você vai fazer? Você vai saber o que está acontecendo. Você tem aquela experiência? Fulano, vem jantar. 10 minutos, 20 minutos. Fulano, vem jantar. 20 minutos. Fulano, vem jantar que a comida já esfriou. 30 minutos. Fulano, vem jantar que eu não vou falar de novo. Quem tem essa experiência comigo? Levanta a mão. Nós vamos fazer uma oração especial para vocês depois. Por quê? Valor da família estar junto. Não é assim? É o valor da família estar junto. E por quê? Presta atenção. Muitas vezes nós notamos falta de pessoas aqui no nosso meio, notamos falta que está faltando gente aqui, e nós não estamos nem aí. Estamos nem aí. O inimigo da unidade é a indiferença. Nós não podemos ser indiferentes ao próximo. Nós não podemos ser indiferentes às necessidades do nosso irmão. Nós não podemos ser indiferentes àquilo que o meu irmão está passando. Nós não podemos ser indiferentes à dor do meu irmão. Às vezes o irmão que está do seu lado tem nem o que jantar hoje, e você até sabe, você faz de conta que não é com você, não é comigo, não é da minha área, não é meu... Irmão, está quebrado isso aí, esse espírito no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. O problema do homem é que ele olha muito para si. O grande problema do homem é que ele olha muito para si. O homem não foi feito para olhar para si mesmo. Presta atenção, se não existisse um espelho e nenhum tipo de reflexo, você não saberia como é o seu rosto. Tem como saber? O máximo é o beiço. Assim, ó. Nem a testa, você consegue enxergar a sua testa? Se você não tivesse espelho, e você não tivesse nem reflexo de água, você não saberia como é o seu rosto. Porque o homem não foi feito para olhar para si, o homem foi feito para olhar para o próximo. Quando eu olho no olho dele, não precisa rir não, filho. Quando eu olho para o rosto dele,
Eu estou enxergando o rosto dele. Eu tenho condições muitas vezes de ajudar ele e apontar situações que ele precisa melhorar. Eu não consigo, meus irmãos, eu sou perfeito. Não queria falar isso aqui, eu sei que eu não tenho problema. Você tem erro, Edson? Não tem. Edivaldo, você tem erro? Não tem erro. Sabe por quê, irmãos? Eu não consigo. Eu posso enxergar algumas dos meus erros. Eu posso enxergar alguns deles, mas eu não consigo enxergar todos. Eu não enxergo como ela enxerga. Edson, você não enxerga os seus erros como a Noade enxerga. Nossa tendência é olhar para nós mesmos. O homem não foi feito para olhar para si. O homem foi feito para olhar para o próximo. O homem foi feito para olhar para o outro. O homem foi feito para olhar para o outro. Essa que é a nossa realidade. Uma família para Deus diz respeito a cuidado e amor. Eu compartilhei isso aqui de manhã, eu vou falar aqui também agora. Quando um filho meu chega em mim e fala que me ama, isso me alegra o coração. Fico feliz. Mas sabe o que alegra muito mais meu coração? É quando o meu filho chega para minha filha e fala que ama ela, ou vice-versa. É quando eu vejo os meus filhos cuidando um do outro. Isso alegra o meu coração, irmãos, que você não tem noção. Não sei se é assim com você. Nós viemos aqui, louvamos a Deus, expressamos louvor, gratidão, aleluia. Mas e o para o próximo? E falar para o meu irmão? E falar para o meu irmão? Nós precisamos expressar mais o amor de Deus, meus irmãos. Nós precisamos expressar mais o amor de Deus. Igreja é todos juntos andando numa mesma direção. Igreja é todos cumprindo a mesma função. Presta atenção na pergunta. A pergunta não é quantas árvores tem no pomar, e sim quantas árvores estão dando fruto no pomar. A pergunta não é quantos membros tem essa comunidade. A pergunta é quantos membros essa comunidade tem que funcionam como igreja. Porque isto é a igreja. A igreja é a unidade, é a reunião dos santos, é a reunião dos discípulos, é os discípulos juntos. A palavra fala que o Senhor abençoava a igreja de Atos. Na realidade tem uma história para contar para vocês aqui. Deixa eu tomar só um golinho de água, que a boca está seca. Um homem naufragou, o barco ele estava naufragou, e ele foi parar numa ilha, só sobrou ele. Sobrou ele, roupa do corpo, e apareceu lá uma Bíblia. E esse homem começou a ler essa Bíblia. Esse homem ficou um tempo naquela ilha deserta, só tomando água de coco, comendo coco. Água de coco, comendo peixe, comendo coco. E esse homem começou a ler essa Bíblia, leu lá os profetas. Ele não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Começou a ler o profeta Isaías, leu tudo que falava. Aí ele chegou no Novo Testamento. Leu Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele ficou encantado com Jesus. E esse homem começou a ler o livro de Atos. Atos, leu as cartas de Paulo, leu as epístolas, leu tudo, leu o Apocalipse. Mas o que chamou a atenção nele, quando ele começou a ler, foi um povo que se reunia ali no começo de Atos. Ele viu que tinham pessoas que viviam de maneira diferente, eles eram chamados de igreja, eles tinham tudo em comum, como eles viviam, o estilo de vida deles. Aquele homem começou a ler aquilo e falou: olha que interessante isso, será que isso aqui existe de verdade? E chegou o dia que aquele homem foi resgatado da ilha. Aquele homem foi tirado da ilha, e apresentaram esse homem, sabe para quem? Para você. E esse homem conversando com você, ele falou: olha, eu li na Bíblia, né, um monte de coisa, eu vi um negócio de igreja. Ele falou, você falou, não, mas eu faço parte de uma igreja. Aí ele falou, me leva para me ver lá. Quando você trouxe esse homem para cá, para a sua célula, para o seu dia a dia, será que ele conseguiu identificar aquela igreja que ele leu na Bíblia? Quão longe nós estamos de ser igreja, irmãos? Quão longe nós estamos de ser igreja? Que distância nós estamos disso? Será que isso é um sonho distante? Ou será que isso pode ser uma realidade hoje?
Será que isso pode ser uma realidade amanhã? Meus irmãos, quando a igreja despertar, quando a igreja de Jesus Cristo que está em Itaquera despertar, vai acontecer uma grande revolução neste lugar, irmãos. Vai acontecer uma grande revolução. Nós vamos ver favelas se tornando condomínios, onde as pessoas que estavam lá vão estar morando lá, porque Deus mudou a história delas, porque a igreja está ali. Onde a igreja está, ela muda o ambiente que ela está. A igreja está ali mudando. Vocês vão ver os drogados sendo mudados, transformados, restaurados, porque a igreja está fazendo a diferença onde ela está. É nessa igreja que eu creio, e é essa igreja que nós perseguimos, e é essa igreja que nós vamos atrás, irmãos. Sermos a igreja, a noiva, que está preparando, esperando o noivo voltar, para lhe buscar, para levar a um lugar. Unidade. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar.